Fala pessoal, estamos aqui hoje iniciando mais um programa do podcast Mais Atletas e hoje temos a honra de receber aqui o campeão Irã do Karatê, o Irã que participou de várias competições esse ano e veio falar um pouquinho da modalidade do Karatê hoje aqui no nosso estúdio. Queria mandar também um grande abraço aí para os apoiadores aí, a SDNet, a Nutribem Fitness, a Compucel, a loja de celular aqui em São Domingos, Alan Barbeiro, o Alan Barbeiro ali que fica ali por trás da igreja de São Domingos, ali na rua da frente, e também a livraria e papelaria Grafite. Você está precisando de material para o seu filho? Procure lá na livraria e papelaria Grafite, também por trás da igreja. E também Portal Capibaribe, que está nos dando esse apoio e essa força. E aí, galera, vamos iniciar mais um programa falando com essa fera, o Irã. E Irã, fala aí, velho. É um prazer estar recebendo você aqui no nosso estúdio. Fala para aí o pessoal se apresente e fale um pouquinho da sua modalidade que você pratica. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos aí que estão acompanhando. Me chamo Irã Carlos, né? Sou atleta de Karatê desde os 11 anos de idade. E sempre fui apaixonado por futebol desde criança, né? Como todas as crianças que acredito que seja. E conheci o Karatê na escola, quando era pequeno. E desde então foi criando aquela paixão pelo Karatê, né? Sabendo da dificuldade do esporte, sabendo da dificuldade de tudo. E desde então comecei a competir e sempre me saí bem, né? Graças a Deus, com muito esforço. O Karatê é um esporte de contato, né? Onde tem soco, chutes, né? Temos as arbitragens sobre excesso de força, né? Aquele esporte com muito contato. E é um prazer falar um pouco do Karatê aqui essa noite. O prazer é todo nosso estar recebendo você aqui. E, Irã, a gente falar um pouquinho aqui da questão dessas medalhas que tem aqui. Você que é o campeão brasileiro individual e terceiro colocado por equipe, representando qual federação, Irã? Fala um pouquinho aí para o pessoal entender mais um pouquinho. A gente tá aqui a associação da gente, né? A Associação Fênix Rio, aqui em Santa Cruz. E a gente representa a FPBKI, né? A Federação Paraibana de Karatê Interestilos. E no individual fui campeão, né? Da categoria. E por equipe a gente fica em terceiro. São 3, né? Que faz a composição da equipe e soma o número de vitórias. A equipe que tiver mais vitórias vai passando até a final. A gente ficou em terceiro colocado no campeonato na cidade de Trindade, Goiás, que foi muito bacana, muito, muito legal. No caso, essa competição pela etapa do brasileiro foi em Trindade. Isso, na cidade de Trindade, Goiás. Em Goiás, no estado de Goiás. Isso. E foi muito, muito bacana, né? A gente já participou outras vezes lá do campeonato e cada vez mais a gente está sendo reconhecido no esporte, né? Então temos aí, foi um grande evento, né? Uma grande organização e tive o prazer de representar bem a federação e também a associação Fênix Rio. Irã, me fala uma coisa, nessa competição que você foi, tinha mais algum pernambucano ou você era o único representante de Pernambuco, do estado de Pernambuco? Não, tinha sim, tinha outro pernambucano que treina com a gente também, né? Ele ficou em terceiro no individual e terceiro fez equipe comigo, né? Ele fazia parte da mesma equipe. Então Pernambuco tem terceiro colocado da categoria, e primeiro colocado que é você, e terceiro por equipe, uma equipe que ela é formada em 3 atletas, 2 de Pernambuco. Isso, 2 de Pernambuco. Que bom, muito bom. Irã, também, o que nos chamou a atenção também foi você ter ido competir uma competição esse ano ainda na Itália, foi isso? Isso, foi o Campeonato Mundial de Karatê, né?
na cidade de Caorle, Itália. Foi uma experiência incrível, né? Já tinha participado do Campeonato Mundial em 2019, antes da pandemia, na cidade de Fortaleza, né? Onde eu fiquei em quinto colocado, fui o brasileiro mais bem colocado, porque os outros foi tudo estrangeiro, né? E tive o prazer, né, de correr atrás com muita luta, hein, para conseguir ir, corri atrás e consegui ir. E foi uma experiência incrível nesse evento melhor ainda com as conquistas. Boa, muito bom. Irã, eu tô vendo aqui que a gente falou do brasileiro, falou também do europeu, que você foi na Itália, e também tem mais outras competições. Fala aí um pouquinho para o pessoal que está em casa aí, para eles entenderem um pouquinho mais de cada etapa, qual a representatividade que tem cada medalha dessa. Pronto, temos a primeira etapa, né, o primeiro campeonato desse ano, foi a primeira etapa do Campeonato Brasileiro, que foi na cidade de João Pessoa, onde eu fiquei em terceiro colocado no individual, né, e segundo por equipe. A gente, na primeira etapa, foi esse resultado. Aí em seguida veio o Campeonato Paraibano. Campeonato Paraibano, onde fui campeão, né, já acho quarto ano consecutivo que eu sou campeão paraibano. E também ficamos por equipe em segundo. A gente perdeu para outras. A gente ficou na equipe como a segunda equipe, né? A principal era a outra que foi campeão. E aí teve a de Goiás e teve a do Campeonato Mundial, que tanto individual fiquei em terceiro, como por equipe. A gente só ia participar de uma equipe no Campeonato Mundial. Mas faltou um rapaz e fui convocado pelo presidente lá para substituir ele no primeiro dia de competição. Que não ia competir de jeito nenhum. Só eu estava lá no primeiro dia só para assistir e ver. E fui convocado, minhas coisas estavam no hotel, não tinha levado. Certo que o hotel que eu estava era perto do ginásio. Aí agora imagina, quando ele disse, Irã, vai começar a equipe, estamos precisando de você, você pode fazer parte da equipe, eu estou pronto. E lá vai eu correndo com a bolsa. Para voltar para o ginásio. Então, pro hotel. Você não, de imediato, você não estava escalado para lutar o por equipe. Não, essa primeira equipe não. A minha equipe era no mesmo dia do individual, né? E quando o rapaz faltou, ele me chamou, ele estava lá junto com os presidentes das confederações. Ele me chamou lá na arquibancada, eu fui lá até ele. E ele disse, tá com suas coisas aí? Eu disse, tô. Eu não ia dizer que não tava, né? Eu disse, tô. Depois você vai entrar com os meninos, tá faltando um na equipe deles, você substitui. Eu disse, tô pronto. Ele disse, depois vai se aprontar que tá já começando. Aí peguei, que eu tenho levado a bolsa, mas não tava todo o equipamento, só tava uma parte. E lá vai eu correr atrás do resto, que era os protetor bucal. Lá vai eu correr do ginásio até o hotel, e do hotel até o ginásio. E era correndo com a bolsa na mão e pensando, se a polícia passar... Se a polícia passar, um cabo com a bolsa na mão correndo, feito um doido pra cima e pra baixo. É um episódio muito inusitado. Vê só, Irã. Essas conquistas são muito lindas, muito importantes para a nossa cidade, que você quer de Santa Cruz do Capibaribe. E aí eu lhe pergunto, para você ir para chegar até essas competições, quem foram as empresas que levou, que te ajudou, que deu apoio, e vem te ajudando em outras competições também? Eu morei uma boa parte em Pão de Açúcar, né? E desde então fui um vínculo lá, que antigamente ele era vice-prefeito, agora ele é o atual prefeito. Todas as competições ele sempre me ajudou, né? E esse período, é o Lero. Eu disse, prefeito Lero. Lero, conheço Lero, eu já, quando ele trabalhava com confecção, com camisa, eu pegava muita camisa, que eu tinha um padrinho que tinha uma loja no Maranhão, e eu conheço Lero de pegar mercadoria. E ele sempre me apoiou, eu morei, porque agora eu voltei pra morar aqui, que eu tô trabalhando aqui em Santa Cruz, né? Mas eu morei 10 anos lá em Pão de Açúcar. E eu represento a prefeitura de Taquaritinga. Isso. E então, quando eu cheguei do campeonato de João Pessoa, o campeonato brasileiro, aí foi anunciado lá os nomes que estavam selecionados para ir pro Mundial. Europeu. Isso. E só que tá lá, o nome tá lá, você se vira com os gastos tudo. A federação não banca, não ajuda em nada. Não.
Tá lá seu nome, tá aqui por... O meu nome tá lá pelas as colocações do ano passado, no ranking. Tava em terceiro no ranking. E como meu nome tava lá, eu disse, eu vou correr atrás. Aí me informei um pouco com o presidente sobre os gastos e tal, a estimativa. E quando eu cheguei do campeonato, eu fui até o prefeito, né? O prefeito Lério, conversei com ele. E ele disse, não, a prefeitura vai lhe ajudar sim. Aí ele falou um valor que a prefeitura podia ajudar. E disse, se você consegue o resto, eu disse, vou correr atrás. Então, corri atrás, né? Falei com algumas empresas. Consegui o apoio do Moda Center também. Aí então consegui a ajuda da prefeitura de Taquaritinga, a ajuda do empresário Alisson Dias, que é de Taquaritinga também. Aí fui na Câmara do Vereador, consegui ajuda com os vereadores, um valor aqui de um de outro, saí juntando. E também, sim, aí teve a ajuda do Moda Center, da Mandacaru Açaiteria, que são todos colegas meus, né? Tenho um conhecimento antes mesmo deles, de alguns, né? Tirando Moda Center, deles ser empresários e tal. Então, o apoio que veio foi dos conhecidos mesmo, que conhecem um pouco da minha história já. Então foi alguma coisa assim entre amigos e teve alguma empresa. Então, o Moda Center hoje, ele te apoia, ajudou você nessa campanha, ou ele só ajuda nessa viagem, ou ele é um dos patrocinadores seus? Pronto, ele me ajudou na primeira ajuda que eu tive do Moda Center foi na viagem para a Itália. E me ajudou também do Brasileiro, de Goiás, depois do Campeonato Mundial, né? E eu tô conversando com eles para a gente fechar a parceria das próximas competições, para ficar um patrocínio fixo. Isso, um patrocínio fixo de viagem quando você for fazer. Isso. Então fica aqui os parabéns à diretoria do Moda Center por estar apoiando um atleta, fazendo com que o nome de Santa Cruz vá ser falado não só nas confecções, mas também nos atletas que tem da cidade. Parabéns ao Moda Center pelo apoio que está te dando. E as empresas que tiver assim de nome, pode citar aí o nome de qualquer uma, a gente está exatamente para isso, para agradecer as empresas que apoiam os atletas e que está disposta a ajudar para fazer com que evolua. Porque a gente sabe que ser atleta hoje no Brasil ela é muito difícil, e principalmente no nosso estado. A dificuldade que para você buscar patrocínio, apoio de prefeituras, você também que está conseguindo aí um apoio da prefeitura de Taquaritinga do Norte, também parabenizar o prefeito Lério, que está dando esse apoio a você. Isso é muito importante, que a partir do momento que as prefeituras elas passam a ajudar os atletas, ele incentiva outros atletas a praticar esporte e sair do mundo. Algumas outras pessoas aí que vivem no mundo da droga, que não tem expectativa de vida nenhuma, e através do esporte consegue se encontrar e viver uma vida melhor. Irã, queria que você deixasse assim, dizesse ao pessoal uma mensagem assim aos jovens que pensam em praticar o karatê. Você hoje dá aula ou você só compete? Eu dou aula em Pão de Açúcar, né? Mas aqui em Santa Cruz temos uma associação que está aí desde que eu comecei, na verdade bem um pouco antes de eu começar, né? E até hoje que está à frente do professor Eduardo. E aqui em Santa Cruz, pronto, o pessoal às vezes manda mensagem para mim, tá dando aula onde? Eu dou aula no Pão de Açúcar, mas tem o professor Eduardo, eles pedem o contato, eu passo o contato, porque é uma coisa que é muito bom para o jovem, né? Apesar que às vezes os pais têm uma visão negativa para o esporte de luta, né? Não, vai ensinar, meu filho já é assim em casa, vai ensinar ele a querer brigar, e na verdade não é assim, né? Quem pratica o esporte sabe do conhecimento que o esporte passa para o jovem, para as crianças também. E eu sempre falo, às vezes eu faço vídeo falando para o pessoal, para os pais, né? Procurar incentivar no esporte. Não precisa ser no karatê, pode ser no jiu-jitsu, pode ser no taekwondo, pode ser no futebol, mas que incentiva as crianças, porque se ele não incentivar as crianças no esporte, os amigos às vezes vão incentivar para outras coisas, para beber, para fumar e assim vai. E acabar um pouco com a vida e a saúde também, né? Isso, e sem falar, por exemplo, a gente chama um jovem para o esporte, às vezes ele quer ir, às vezes fica não, mas quando chama para beber, para fazer outra coisa,
eles Pra uma vão, festa. depois isso, quer ir de novo e quer ir, mas depois já acaba esquecendo no esporte. E na verdade, quando depois que já esquece, né, e já tá lá, difícil de tirar. A mãe, o pai quer tirar dali, mas já, ou seja, procurar evitar esse detalhe de ir, né? Porque depois que tá lá é difícil de tirar. Então incentivar agora todos os filhos, todos os jovens, o apoio da prefeitura também, não só do Taquartinga, mas falo em geral, para incentivar eventos esportivos, né? E incentivar os eventos esportivos para aqueles jovens querer participar daqueles eventos, porque seria muito bom, muito legal a ajuda da prefeitura em termos de apoio ao esporte, não só ao atleta, mas sim ao esporte em geral. Sim, até porque, que nem você falou aí, os esportes de luta, de artes marciais, eles são, assim, muito discriminados às vezes por as pessoas não praticantes. Isso. Que ela fala, não, o menino vai ficar violento e tal. Só que quando você tem um menino com problemas, que você leva num psicólogo, alguma coisa que ele tá muito agitado, a primeira coisa que o psicólogo fala, alguma coisa de coloque o menino numa atividade física, num judô, num jiu-jitsu, num karatê, num taekwondo. Coloca ele numa atividade que ele vá descarregar as energias, né? Futebol. Por quê? Porque automaticamente o menino descarrega a energia e descansa, relaxa o corpo. E sem falar ainda que a arte marcial ela é muito boa para educar a criança, fazer com que ele trabalhe em equipe, né? E isso as pessoas às vezes não têm esse conhecimento. As pessoas ligam que não tem o conhecimento da arte marcial, aí vê o cara praticando, ou dá porque eu acho que muita essa imagem que as pessoas têm vai muito daquele MMA, porque o MMA ele é muito violento. Isso. Né? Mas só que ali é várias modalidades juntas e ali os caras aceitam fazer a prática do MMA, não é isso? Então às vezes essa é a imagem que as pessoas passam, que não tem mais. As pessoas que convivem, que participam de arte marcial, sabe a importância que é para a criança, para o adolescente, a prática do esporte em si e principalmente da arte marcial. O quanto é bom, o quanto melhora a cabeça, o comportamento, a educação também, o respeito ao próximo, que a arte marcial em si, a essência da arte marcial, ela não é ensinar a brigar, ela é ensinar a respeitar o próximo, né? Por isso que a gente aprende a se defender para não machucar ninguém. A arte marcial ela é bem parte disso aí. Irã, voltando para a parte das competições que você foi aí, me fala aí dessas tuas conquistas. Qual uma delas que te cativou, que te chamou bem a atenção e você ficou assim, nossa, eu nunca imaginei estaria aqui. Me fala um pouquinho de uma competição desse nível aí. Rapaz, foi o Campeonato Mundial, né, na Itália. Nunca imaginei participar do campeonato fora. Assim, imaginar já imaginei, né, mas acreditar mesmo que ia conseguir, né, porque quando eu comecei, a gente só participava de evento grande quando era aqui por perto. Os campeonatos brasileiros sempre era mais São Paulo, Sul, por ali, né? Então, quando veio o primeiro campeonato brasileiro que eu participei foi em Recife, em 2007. Fiquei terceiro colocado. E só veio outro depois em 2009, em João Pessoa. E então, depois não veio mais. Aí foi onde eu comecei a buscar, correr atrás de ir. Aí começou os campeonatos Bahia, primeiro campeonato brasileiro, um pouco mais distante que eu consegui ir. Já era adulto. E fui na Bahia, aí depois eu disse, pronto, agora eu vou começar a correr atrás dos próximos. Até então veio a pandemia, tava no calendário o Pan-Americano na Argentina. Aí foi onde eu comecei a esquematizar, botar na cabeça para ir para esse campeonato na Argentina. Mas veio a pandemia e travou tudo e o calendário foi cancelado. Aí quando saiu a do Mundial, até deixei de participar de umas competições porque já estava difícil o apoio para o Campeonato Mundial. E eu tinha que escolher, ou ia para focava no Mundial ou ia para os outros. Então foquei nele, deixei de ir para algumas competições, para alguns brasileiros. E também com medo de se machucar, né?
Então, o campeonato que eu diria assim, que eu imaginei, e que quando eu tava lá, eu fiquei pensando, eita, poxa, onde eu tô, né? E muita gente, que eu fui sozinho, né? Tinha lá muitos brasileiros que foram, mas foram pela confederação, mas por as passagens, eu buscar passagem mais em conta, né? Acabei indo só. E muita gente falando, "Oxe, tu vai só, e tu sabe falar italiano não, mas tu usava o aplicativo para treinar um pouco, pelo menos o básico. É, eu treino espanhol desde que se falava que ia ser na Argentina, o Pan-Americano. Você tentou falar algo que seja o básico, né? Que dá pra se virar em qualquer lugar que tá. Então aí não teve tanta dificuldade porque você já vinha se preparando também. Foi quando saiu o calendário que ia ser na Argentina, eu já comecei espanhol e conheci, que até hoje a gente se fala, um amigo meu colombiano. E ele me incentivou a aprender a falar, falar espanhol, que quando ele chegava, que eu trabalhava no posto de combustível, e quando ele chegava para abastecer a moto, a gente ficava conversando e ele ficava rindo, eu tentando conversar com ele. Aí foi onde me incentivou para treinar espanhol e tal. Eu vou treinar para quando ele chegar lá eu saber falar com ele. Saber se comunicar com um amigo e através disso saber se virar também nas viagens que você fez pra fora, que nem essa viagem que você foi para o Mundial. Foi, aí pronto. Aí da Itália eu só dar uma treinada um pouco do básico de italiano. Até treinei, mas cheguei lá e esqueci tudo. Mas como eu já sabia mais espanhol, né? Apesar que o forte era o inglês, né? Que até eu disse, minha meta agora vai ser aprender inglês, para quando eu for. E quando eu chegar para tentar falar com alguém, principalmente nos aeroportos, que a gente chega lá, o aeroporto muito grande, para você achar o portão de embarque, achar qualquer coisa que você for procurar, o inglês é muito forte. Eu chegava no pessoal perguntar se falava espanhol, e às vezes não, só inglês ou francês, ou que a gente eu fiz escala em Paris, tanto na ida como na volta. E eu tinha que saber qual era o portão. Era um aeroporto muito grande, muito portão, muita escada. E eu procurando, eu tava em cima do horário, correndo dentro do aeroporto, com medo de chegar no portão e ser lá do outro lado do aeroporto. Sem saber direito. Você sabe, até que achei, de tanto perguntar, acho que consegui achando, e alguns falavam espanhol. E na viagem em si, onde foi em toda a viagem, né? Toda a viagem, que eu sempre, a todo canto que chegava, eu sempre procurava em canto que alguém falava espanhol, ou seja, até para almoçar, se informar. E foi onde eu consegui me sair por falar um pouco espanhol. Então, no caso, a tua maior dificuldade foi a língua. Foi, em termos Foi a forma a forma de se comunicar. Então, fica bem visível aí, pelo que você está falando, alguns atletas aí que estiver pensando em viajar para fora e tudo, começar a estudar um pouquinho de inglês, porque é a língua principal. Em todo lugar que você chega, tem alguém que vai falar inglês. Não é isso? Então, para atleta que está aí começando, que está tentando aí, é muito importante também começar a estudar inglês. Não é isso? Porque você disse que aprendeu um pouco em espanhol, mas o espanhol lá, nem todo mundo falava em espanhol. Aí... Isso, quando eu perguntava, muitos faziam pouco, às vezes não. E quando era pouco, a pessoa tentava falar, às vezes era pouco mesmo, quase nada. Aí eles às vezes vinham responder em inglês, aí eu ficava todo perdido. Quando eles vinham responder, eu achava que era como eles esquecessem que eu falava espanhol. Aí lá ia voltar todo o assunto de novo para tentar se comunicar e ver se eles me entendiam e eu entender eles. Então, um atleta que pensa em ir para alguma competição fora, né, já começa a treinar de alguma forma a língua ou a língua local que você vai, mas eu acredito que como o inglês é universal, né? É uma língua-chave para se comunicar no mundo todo. Isso. Então, já aprendendo inglês já é um bom início para toda a localidade em geral. Então fica a dica aí para os atletas que vê esse vídeo aí, que estiver pensando em competir fora tudo, já começar bem antes, começar a estudar um pouco o inglês para poder conseguir se virar lá quando chegar lá fora. Irã, com quantos anos você começou a praticar o karatê? Eu comecei a praticar com 11 anos e primeira competição, acredito que eu estava com 12 anos. A primeira competição que eu fui participar, perdi a primeira luta no individual. Primeira competição é normal, né? A pessoa tá ali acha bem estranho do treino. Mas consegui, a primeira medalha que eu consegui foi na primeira competição por equipe.
A equipe da gente ficou em segundo colocado. E a gente foi em João Pessoa. Foi o primeiro campeonato paraibano. E a gente, quando vinha no ônibus, eu vinha com a medalha no peito. Como sempre, atleta, todos os atletas, às vezes a gente vai para as competições com os meninos. Aí, quando os meninos, às vezes, ganham as medalhas, aí vem, para na lanchonete com a medalha no pescoço, para nos restaurantes. Tem deles que dormem, a mãe tira a foto e manda para mim. Olha, professor, o menino dormiu com a medalha no pescoço. Pois é, e assim, quando junta 2, 3 medalhas no peito, fica parecendo um chocalho do animal, né? Bleng, 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 a pessoa andando. E teve um campeonato em 2018, que a gente foi para Goiás, foi só 3 atletas daqui, né? E a gente fez uma equipe lá, né? A gente fez a equipe lá e a gente tava no aeroporto indo. A gente disse, olhou para um do outro, se a gente for campeão, a gente vai voltar de kimono e com a medalha no peito. Nós vamos, com o agasalho da federação, o kimono e a medalha no peito. E a gente foi campeão por equipe, né? Uma coisa que a gente olhava assim, as outras equipes lá, olhava pra gente como se fosse, quem é esse? Que a gente não tava tão conhecido. E olhava como olhasse assim de cima pra baixo, a gente lá conversando. Olhar de desprezo, aquele olhar de desprezo, de coitadinho, isso aí não vai dar nada não, e de repente vocês foram lá e mostraram o poder do Nordeste. O nordestino, e foram lá e ganharam dos gringos, ganharam dos caras. Isso, aí a gente tava lá. A primeira equipe que a gente enfrentou foi a da Bahia, que a gente acredita que é uma das mais fortes. Isso. E a gente ganhou, né? Acho que quando a gente ganhou, eles ficaram lá sentados olhando, como é que nós perdeu? Assim, a gente fica imaginando, né? Que eles olhavam assim pra nós como se dissesse, a gente pegou uma equipe boa, fácil pra nós passar. E a gente ganhou, aí ganhamos contra a do Rio de Janeiro também. Aí a final contra a do Rio Grande do Sul, a gente foi campeão e as vitórias não foi vitória apertada. A gente conseguiu vencer com uma certa vantagem. E a gente voltou, chegou no aeroporto, a gente treinou pro banheiro do aeroporto, botar o kimono, botar tudo com a medalha. Entramos no avião, todo mundo... Todo mundo olhando. Achando que esses doidos que tá aqui. Só que a emoção de vocês estarem ali como campeão, que vocês entraram numa competição desacreditado, sem saber como era que ia ser o resultado, enfrentando atletas muito favoritos, e de repente vocês desbancaram todos e trouxeram a vitória. Então para vocês era uma conquista que não tinha nem explicação. Então por isso que aquela medalha ali, e o que interessa você falar é o kimono. O karatê também se chama kimono também. Kimono, sim. Isso. A gente voltou com o kimono, voltou com a medalha, o povo tudo olhando pra gente. E até então, a última equipe que a gente participou desse brasileiro foi a gente 3. Junto também. Isso, não. Equipe. Não, faltou um, aí a gente colocou outro, foi. Completou. Mas eles já não olham mais com aquele... Assim, eles já olham com aquele respeito. Lógico. Conversa com a gente, diz, eita, poxa, a equipe de vocês está boa. E assim... É um reconhecimento que é bom pro atleta, né? Ver o quanto você cresceu. Que até eu tava conversando, eu achava tão bom quando eles olhavam de baixo pra cima, que nem diz, né? Que dava mais força, mais garra. Dava mais garra, e eles vinham de todo jeito e ficava uma forma até melhor de lutar. Porque você ia sem responsabilidade nenhuma, não era isso? E fazia o que vocês foram lá pra fazer. Irã, essas competições... a gente sabe que é difícil chegar nelas, tem o treino, tem a coisa, e um pouco da preparação. Como é a sua preparação para ir para uma competição dessa? Você só vai para academia ou tem alguma preparação específica que você faz? A vida do Santa Cruzense, né? Santa Cruzense aqui em São Domingo, né? É muito corrido, né? Principalmente quem trabalha na feira. Eu trabalho hoje em dia de taxista, né? Meu pai deixou de rodar como táxi. E eu, quando saí do posto, ele disse, não, tô cansado, não tô aguentando mais. Se você quiser vir, o carro tá aqui. Então comecei, né, a ser taxista aqui em Santa Cruz. E é muito corrido, porque um cliente liga, ele liga, tá livre, a pessoa, só vem aqui. Se não chegar lá dentro de 2 minutos, ele liga novo, cadê você? Ele já quer que a gente esteja na porta. E o que é que acontece? O meu treinamento, meu preparo para vista de dizer assim, vai para tal competição é muito pouco, na verdade.
pelos costos de dia a dia, tem a família, tem tudo que a gente tem que dar atenção, né? Então eu corria para academia, fazia o treino de academia, voltava, ia trabalhar à noite. Quando eu podia treinar, às vezes o professor, eita, eu vou fazer um serão hoje, né? Então, os pedidos tá muito. Mas a gente treinava, que a gente tava treinando na casa dele, na garagem da casa dele. Aí assim, o treinamento ele mandava mensagem pra mim, Irã, pode vir hoje, se eu pudesse, a gente treinar, se eu não pudesse, então bora ver amanhã. Aí às vezes amanhã eu podia, ele não podia. Ou seja, era quando dizia assim, dá hoje, dá, então bora. Aí a gente treinava ali no treino Então, de uma hora. na verdade mesmo, pra você, a luta é nos treinos. É pra treinar. A luta em si lá é bem... Mas a dificuldade que você tem... Mas por que essa dificuldade tanto pra treinar? Não tem uma equipe formada? A questão de aluno, você só treina com esse professor? Pronto. Os meninos, né? A gente tem 9 faixa preta. Mas estão tudo nos corres do dia a dia, trabalhando muito. E às vezes, o tempo que tem, eles querem descansar, eles não estão atuando tanto. Vão treinar às vezes, outros não. E então, o pessoal que tem o treino lá, chegou uma remessa muito grande de criança pequena. Aí então, o grande não tinha para treinar. Às vezes tinha um ou outro, às vezes não tinha. Aí, ou seja, eu ia diretamente pro professor, que era onde eu sabia que quando ele tivesse o tempo, a gente treinava. Então, tipo, no caso, hoje aqui o karatê, que é o que você pratica, ele ainda tá precisando de um crescimento maior, as pessoas já, e até porque a gente sabe que a dificuldade de um atleta, por exemplo, que nem você falou aí agora, o campeão brasileiro, foi lutar na Itália, trouxe resultados expressivos para Santa Cruz do Capibaribe, mas mesmo assim ele tem que rodar de taxista para poder se manter no esporte e manter a família. Não existe alguma forma de você tentar se viver assim só do atleta, não é muito difícil. Acredito que é quase impossível, né? Dizer assim, eu vou viver do atleta em si, né? Para viver do esporte hoje é muito difícil na área que você atua. Tá muito complicado, né? Viver do esporte. Acredito que todos que tentam viver do esporte, ele vê uma dificuldade muito grande, né? Mas eles insistem até que vai dando certo, ou às vezes chega lá na frente, desiste e volta, porque eles veem que a dificuldade é enorme. E principalmente aqui, porque assim, como a correria do trabalho é muito grande, muitos atletas, eu conheço muitos atletas que desistem por conta do cansaço da vida mesmo. Porque tem tanta coisa para resolver, o dia a dia, tudo que às vezes deixa de treinar. Não, amanhã eu vou. Não, amanhã hoje eu não vou não, que eu tô muito cansado, mas amanhã eu vou. Quando dá tem se passado uma semana, 15 dias, aí o corpo já não tem mais aquela disposição. Aí muitos deles acabam desistindo mesmo, realmente. Mas passa uma semana, 2, aí quando volta, aí o corpo volta a doer, porque quem treina, que é o corpo, quando a gente força muito ele, vem aquelas dores porque você forçou. Aí hoje não, vou treinar mais não, tô todo dolorido, tal. Então a dificuldade é grande. A gente tem uma equipe muito boa, mas estão tudo nos corres do dia a dia. E quando chega o final do dia, estão tudo cansados e prefere descansar para no dia continuar os corres do dia. Em Santa Cruz existe outro karateca que compete assim que nem você vem competindo, no nível que você vem competindo, nas competições que você tem competindo, ou não? Só de conhecimento seu, só você? Tem Matheus, né, que tá comigo em Goiás. Só que ele tá estudando, fazendo faculdade em João Pessoa, né? Mas ele é daqui, só estuda lá. E fora eu, para dizer assim, que tá indo, procurando participar dos campeonatos brasileiros, esse ano ele, segundo o meu professor e o menino da academia, estão se programando para voltar esse ano que vem para as competições desse próximo ano. Então, estou na fé que eles voltem. A academia que a gente está treinando é um espaço pequeno, que está sendo numa garagem de um professor. E o professor Eduardo está procurando uma garagem maior, porque para a gente adulto treinar ficava ruim.
pelo espaço pouco, né? Para as crianças não, mas também conforme chegou mais criança, aí ele tem que procurar um canto mais espaçoso. Aí segundo ele, esse ano, próximo ano ele já está com esse espaço. E a onda acredito que a gente vai dar um crescimento. Uma levantada um pouco na equipe, isso, mais pessoas aqui vai ter mais interesse de competição. Isso, o pessoal tá voltando, né? O pessoal, pelo menos esse ano, estão falando que vão voltar, né? Acredito sim que eles vão voltar. E acredito que eles voltando dar uma elevada bem maior na estrutura para outros. Porque como é criança, quando chega um adolescente, aí eles veem aquelas crianças, não, eu vou treinar só com criança. Tá entendendo? Competidor em si, ele quer competir no nível dele, na altura dele, no peso dele, que também tem peso. Me fala um pouquinho sobre essa questão de categorias. Como é que é dividida as categorias do Karatê? Ela é por peso, idade, faixa, como é um pouquinho? Fala isso um pouquinho para o pessoal. Ela é dividida por idade, faixa e peso, né? A minha é marrom e preta, adulto, marrom e preta, de 18 a 36 anos. A minha, em termos do peso, é 85 kg acima. Não tem pausa no 85. Mas tem a antes, que é de 75 a 84. E assim vai, sai dividindo. Pronto. Então, são várias categorias, né? Não é ter especificação, por exemplo, tipo o peso, 76 kg, de 85 kg. Pronto, começa de 50, acho que é de 50 começa, o mais maneiro, né? Aí vai até 65, aí de 65 até 75, e de 75 até 84, assim, né? E de 85 a acima. Não tem até tanto, mas já a das crianças também tem a divisão de peso, até tal, tem um exemplo, de 50 abaixo e 50 acima. Aí a molecada, quais são as cores de faixa da criançada, o Kids? Eu não sei se é chamado Kids também. Qual é as faixas que o menino começa? Ele começa de branca, todo atleta começa de branca. E quais são as cores de faixa que eles podem alcançarem? Pronto, eles todo iniciante branca, né? Aí a próxima faixa é amarela, aí depois de amarela vermelha, aí laranja, verde, roxa, marrom e preta. É praticamente as mesmas cores de jiu-jitsu também. Só muda, acho que a cor a ponteira também isso. dela e a forma que eles são, as faixas que vocês usam são uma faixa mais mole, né, que nem se diz. E aí depois da preta só vem os dan, né? Não sei se no jiu-jitsu tem dan. É o grau, né? Que se chama pra pegar depois do 4º grau, passa a ser mestre. Aí nas competições tem kata, né? Kata, que é a demonstração, que a gente diz que é uma luta imaginária, né? É uma sequência de golpes, não é a gente que inventou, foi os cofundadores do Karatê. E tem essa competição de kata, eu dificilmente participo. Às vezes mesmo, porque tu não participa. Você gosta mais mesmo do contato, da disputa entre os dois atletas. Isso. Às vezes o pessoal pergunta, por que tu não faz katas? Porque eu não tenho tempo pros dois. Não tenho tempo. Na verdade, o kata, ele é uma apresentação, né? É uma apresentação de defesas, de movimentos em luta, que aí você faz e chega a uma perfeição que nem que você estivesse simulando uma luta com um adversário invisível, vamos supor falar assim. É uma luta imaginária, né, de sequência de golpes, que você tem que estar bem preparado, você tem que fazer uma boa execução, não é só chegar e fazer. E precisa de muito treino. E eu acredito que o kata em si é um dos mais difíceis do karatê, principalmente para os iniciantes, que eles veem a dificuldade, aí quer ver o problema naquela dificuldade. Aí a gente começa a passar um pouco da luta, para eles gostar da luta, para depois começar a gostar do kata. A gostar do kata também. Irã, me fala aí, hoje em Santa Cruz, no caso você está treinando em Pão de Açúcar, é isso ou aqui em Santa Cruz? Eu treino aqui em Santa Cruz e dou aula em Pão de Açúcar. Pronto. Aqui em Santa Cruz, a academia que as pessoas podem te procurar para a prática do karatê. Existe um endereço, um lugar em Pão de Açúcar? Deixa aí para o pessoal que estiver interessado para procurar você. Aqui em Santa Cruz, né,
Estamos ali naquela rua no Dona Dom, do Belo Tato, que é a rua também, aquela rua descendo do Bar do Cupim. Sim. Mas como eu falei, a gente Eduardo tá procurando um novo Então, no local. caso, vocês estão procurando um espaço, não é uma academia assim já tá recebendo alunos, Não, vocês estão treinando só entre si. Não, a gente tem lá, estamos recebendo um atleta nessa localidade, mas no próximo ano já vai ser em outra localidade. Já estão se organizando para um espaço melhor e que possam abranger mais alunos, mais criança para treinar também com vocês. Isso, porque como lá do espaço estava pequeno, a gente já arrumou, assim, né? Já temos em vista o outro local, mas ainda não está tudo nada certo. Então, mas assim que tiver, a gente começa já também a fazer divulgação nas redes sociais para quem procurar a localidade. E em Pão de Açúcar, eu dou aula ali próximo ao supermercado de Missa, né? Bem dizer, vizinho. E os treinos lá por esse ano já foi encerrado, por os alunos trabalhar, fazer serão. E esse ano é corrida. A gente também, a gente vai dar uma parada também esses dias. Os meninos vão só treinar por conta que é muito serão, fica muito cansativo pra galera. Fizemos exame de faixa dos alunos, agora final semana passada, né? E ele já tava indo pro treinar pulso por conta de fazer serão, aproveitar final de ano. Então a gente encerrou para eles aproveitar o resto dessas feiras, né? Aproveitar o serão. Sim, sim. Que a gente sabe que quando chega começo de ano, vem dar aquela parada. O janeiro, o famoso carnaval, que o pessoal de aqui no Brasil a gente só volta a viver de novo depois do carnaval, né? Isso. Aí dá aquela parada. Então a gente parou por esse ano, mas para o ano voltaremos força total, com fé em Deus. Pronto, então o pessoal aí de Pão de Açúcar que tiver interesse em praticar o karatê, procurar o Irã para dar aula. Irã, eu queria aqui pra gente dar uma pausa, depois a gente vai começar a falar com a galera ali, o pessoal que estão ali ansioso esperando ali, o pessoal da escolinha do futebol da subestação. Daqui a pouco a gente vai estar trocando uma ideia com o professor Valmir, que é quem segura essas feras aí, que eu soube também que vem ganhando um monte de coisa. Irã, me fala aí, esse ano de competição seu, me fala aí um pouquinho das competições, quais foram as conquistas que você teve esse ano aí, pra gente finalizar esse ano, e que outros anos aí, outras competições que você for, a gente quer receber você de volta aqui. E fala aí para o pessoal aí entender um pouquinho quais foram as melhores competições que você foi e como foi essas competições para você. As competições que eu fui esse ano, né? Estão todas aqui, né? Não teve nenhuma competição que eu fui esse ano para não voltar, para não ter conseguido subir no pódio. Que até os colegas de treino fala, né? Que muito difícil a gente ir para uma competição para a gente não voltar com uma medalha, né? Que assim, para quem corre atrás de patrocínio, a gente não ganha nada além da medalha, né? Para quem corre para trás do patrocínio, ele tem que estar ali no pódio, né? Que o patrocínio quer que você mostre o resultado, até porque para apresentar a empresa dele também. Isso, aí é muito bom para mostrar o patrocínio. E, então, campeão paraibano já vem alguns anos sendo campeão paraibano. Campeonato brasileiro, eu sempre vinha ali segundo, terceiro, né? Mas sempre tava ali, sempre tava beliscando ali até que consegui. Sempre subindo nos pódios, sempre entre os melhores. Sim, sempre entre os 4 melhores, né? Que são até. Diz que é 2 terceiros, mas eu conto como 4. Então, sempre estando ali em terceiro, segundo, sempre estando no pódio, sempre estando ali e pensando, onde eu chego, eu tô aqui, mas onde eu vou chegar em primeiro. E então fui pra Itália. E fiquei terceiro lá, né? Competição muito difícil. Os atletas que foram de fora, representando seus países, nas categorias são os melhores do seu país. Estava ali representando. Eu consegui ficar em terceiro, muito feliz. Lutei ao todo 13 lutas, só perdi uma. A todas as lutas que eu lutei, perdi apenas uma, que foi a semifinal, né? Que quando
perdi a semifinal, aí a gente volta Pra repescagem, pra repescagem, disputar o terceiro lugar. terceiro lugar. Aí até foi lutei um antes, e depois lutei com, que era a última para ser era terceiro, né? Que foi até com um brasileiro, né? Que fez equipe comigo, Ionilson do Ceará. E a gente foi a luta, ficou 2-2, foi pro desempate. No desempate eu consegui acertar primeiro. E fiquei terceiro. E voltando do Mundial, né? Machucado, meu dedo ainda tá inchado. Tá pra perceber, Tá, né? tô usando a aliança nesse Isso dedo. foi um chute ou um soco? Não sei nem Não dizer. sabe nem explicar. Só na hora do sangue quente a gente só quer só lutar e só sai com o resultado. Na hora do sangue quente a pessoa nem sente. Depois que esfria que a pessoa começa a sentir a dor. Tá inchada ainda, eu tô até tratando. Que quando eu cheguei, eu não quis ir atrás de fazer o tratamento. Porque eu ia pro Campeonato Brasileiro e eu tava com medo de chegar no hospital e eles queriam engessar. Eu disse, não vou não. Aí quando eu voltei do Campeonato Brasileiro foi que... Foi tentar tratar o dedo. Foi, aí tô tratando com um fisioterapeuta de Santa Cruz. E no Mundial, no primeiro dia que eu lutei, que eu não ia lutar, que eu lutei, eu machuquei o pé. Chutei o cotovelo, pegou no cotovelo do rapaz e dói muito. É uma das lesões mais casual que acontece muito no taekwondo e karatê, é essa questão de chute no cotovelo. Isso. Machuca bastante, né? É, muito, e dói. E no começo da primeira luta, chutei, machuquei. E foi o resto da competição, machucado. Eu imagino. Tanto o dedo como o pé. E fui pra Goiás sem treinar de jeito nenhum, com medo de machucar mais. Né? E fui campeão, todo machucado. Cheguei lá, o pessoal que tava no campeonato mundial perguntando, e o pé como tá? Tá aqui no cantinho dele, deixa ele aqui. Melhorando. É. E no Goiás, nessa competição brasileira, quantas lutas você fez até a final? Fiz 4 lutas. E se tornou campeão brasileiro? Foi. Tem alguma federação específica ou... Tem a FBKI, a Federação Paraibana. E consegui ser campeão, né? Estava ali batendo na trave, fui campeão. A luta terminou 4-4 a final, a gente foi pro desempate. E no desempate eu chuto e eu machuco o joelho. Eita. Mas fui campeão. Que até no último dia da equipe, na Itália, que a gente lutou individual para lutar a última equipe. E eu disse aos meninos, não consigo lutar não. Tô conseguindo nem ficar em pé, pois você vai ter que lutar. E o menino que tava na equipe disse, não, coloque Irã pelo segundo. Eu disse, não, deixa eu ir pro terceiro, porque se eles dois ganhassem, não precisava eu lutar. Você lutar. Foi, e eu disse, não, deixa eu pro terceiro. E eu, não, se eu tô conseguindo dar não. Ele disse, você vai lutar pelo segundo. Aí até chegou, e o Nilson chegou pra mim e disse, aí Irã, se tu não aguentar eu vou. Aí a vontade de lutar, eu vou. Aí você chegou a ganhar essa luta por aqui? Cheguei a ganhar 5-4. Pronto. E com o pé machucado, eu faço o ipom, né? O ipom é um chute na cabeça. E eu comemoro apontando pro pé. Os brasileiros que já sabiam tudo. O pé machucado. Começaram a gritar e rir. A emoção foi acima do limite. Foi porque eu tava com o pé machucado, eu tava pulando, meio mancando. Tinha um link no YouTube, foi transmitido, a competição foi toda transmitida. E de vez em quando o pessoal mandava mensagem, Irã, eu vi que tu aqui, tu tá aí mancando. Eu andando por lá e mostrava assim. Machucando. Tinha machucado, né? E ele mandava mensagem, você tá andando, tá aí mancando por quê? E eu só estava doendo bem pouquinho aqui. Mas pronto, esse ano foi muito especial. Todas essas competições são. Mas a do Mundial, primeira competição internacional, a de Goiás. E para o ano, as competições que tem para o ano são... Vai ter a primeira etapa do Brasileiro, que são 3 etapas ao decorrer do ano. Primeira etapa no Rio de Janeiro, em maio. Aí vai vir o Pan-Americano, que vai ser em São Paulo. Aí, após o Pan-Americano, vem a segunda etapa do Campeonato Brasileiro no Rio Grande do Sul. Que vai ser... O Pan-Americano vai ser em julho. O do Rio Grande do Sul vai ser em setembro. E vem a etapa final do Brasileiro, que vai ser em Fortaleza. E você já está inscrito nessas competições já? Ou não? Tem que buscar ranking, tem que buscar pontuação para lutar por elas? Não, pelo ranking desse ano,
Aí já vem a lista dos atletas classificados para lutar essas seletivas. Vem... São seletivas ou já... Não, pelo ranking, aqueles que já estão no ranking já estão incluídos nessas incluídos. E os outros vão participar de eventos estaduais para poder entrar, para poder ir competir. Vai depender do desempenho dele nos estaduais. Pronto. Então aí, Irã, nós queremos agradecer de novo sua presença aqui. Pra gente é uma honra ter um atleta do nível que você está competindo hoje, representando Santa Cruz, a nossa região. O intuito desse programa é justamente isso, mostrar às pessoas o que a nossa região tem de melhor, de atleta, que as pessoas às vezes não conhecem. E deixem aí um abraço, um recado especial para as pessoas que te ajudam, porque é difícil conseguir ajuda no meio esportivo. Então aí deixa um recado aí, um abraço aí para a galera que te ajuda aí. E pode ficar à vontade aí para agradecer a quem você achar melhor. Eu sempre quando eu vou pro evento, que eu volto, já aconteceu o evento de eu ir e voltar sem medalha, né? E eu voltando com medalha ou sem medalha, eu sempre quando eu chego eu gosto de ir lá naquela pessoa que me ajudou, me patrocinou. Quando eu volto sem medalha eu vou com um certificado de participação, né? Mas o bom é voltar com a medalha. E sempre vou lá mostrar, sempre vou tirar foto, sempre vou agradecer, né? Porque tem muitos atletas que às vezes se lembram de ir e pedir o apoio, consegue o apoio, mas nunca vai agradecer. Aí vem aqui, posta foto, né? Marca lá o Instagram daquela pessoa que lhe ajudou. Mas o bom mesmo é você ir lá pessoalmente. Quando você precisou, você não foi lá pessoalmente e não conseguiu, então você chega, volta lá, volta pessoal. Você tem que reconhecer quem lhe ajudou. Faz aquele registro, aquela foto com aquela pessoa, porque é gratificante também para a pessoa que ajudou ter esse reconhecimento de volta também do atleta, né? Isso, porque eu sei a dificuldade, muitos atletas sabem a dificuldade que tem para conseguir. Então quando você consegue, você tem que saber reconhecer aquela ajuda. E também já abrindo porta para futuras ajudas, né? Aquela pessoa vai ver assim, ele veio até mim, mostrar a medalha pessoalmente, tirou uma foto comigo pessoalmente. No próximo que tiver, vem aqui, se der para me ajudar, ajudo. Então eu sou muito grato, né, à prefeitura de Taquaritinga, junto com o prefeito Lero, que quando eu falo com eles, vem até mim conversar comigo mesmo, eu vou conversar comigo. Sempre está disposto a ajudar, no caso, né? Isso. E a gente sempre conversa. Também quero agradecer ao empresário Alisson Dias, que quando eu comecei o campeonato fora, foi um dos apoios, um apoio que ele me deu, né? Ele disse, Cirã, entrar aqui dentro do carro, vamos ali. Eu nem conhecia ele, eu mandei um texto. Tava resolvendo uma bronca no banco. Mandei um texto todo tamanho. Eu disse, ele vai pensar que é aquelas orações, né? Se não compartilhar e tal. E então mandei um texto pra ele. Eu disse, ele não vai nem ler. E Cirã, li aqui, terminei de ler, gostei da história, vem aqui. E desde então, tá até hoje, apoiando o atleta. E também aos vereadores de Taquaritinga, que sempre estão comigo. Quero agradecer ao Moda Centro pela fé em Deus, né, a futura parceria, né, mas já agradeço pela ajuda do Campeonato Mundial, pela ajuda do Campeonato Brasileiro, e com fé em Deus vai dar certo o apoio futuro, mas se não der, sou grato a eles, né, porque corri muito para conseguir... E você trouxe o resultado para eles. Isso. Também. E corri muito para conseguir ir para esse campeonato, fiz rifa, fiz um monte de... corrida, a gente sabe. E também a Mandacaru Açaiteria, né, meu amigo Jefferson, que desde o começo, antes de ele ser empresário, antes de ser isso, ele trabalhava como revendedor da Nativa Açaiteria, e ele sempre falava com a empresa às vezes ajudava, às vezes não. Mas desde então tá junto com o atleta e sou muito grato a todos esses que me ajudaram. E já estou vendo os planos para as próximas competições, ver se eu consigo fechar novas parcerias. Né? Teve também o pessoal da camisaria Bola 8, que me deu umas ajudas também. E sou grato a todas as ajudas que recebi, tanto os pessoal que compraram as rifas para ir para o Campeonato Mundial. Alguns falavam, não, Irã, estou vendo teus corre aí,
eu vou dar uma ajuda aí, não é muito, mas tô lhe ajudando. Tanto cliente meu, né, De corrida, de corrida de taxista. taxista, como amigos, todo mundo vendo meus corres, sempre postando coisas, eles às vezes comentavam, vou dar uma ajuda aí, não é muito não. Mas sei que foi juntando daqui, dali, e deu certo. Deu pra ir, deu tudo certo e estamos aqui com os resultados. E que venham outros resultados próximo ano, que nem você falou aí das competições, e vai dar tudo certo. Não tem como dar errado, o cara com perseverança, com fé e treinando que nem você vem treinando. Quero te parabenizar mais uma vez. Obrigado pela presença que está aqui. E vamos marcar outro dia aí também pra gente fazer outras. E quando vier de outras competições também, a gente trocar aquela ideia também, falar um pouco das outras competições. Quero te parabenizar por essa daí. E que continue assim, trazendo o que a gente tem de melhor no esporte, como atleta e como pessoa também. Valeu? Quero agradecer a você, né, pelo convite, né, e quero dar os parabéns pelo seu trabalho aí ao esporte, né, você como professor de jiu-jitsu, esse podcast aqui, Mais Atleta, dando a oportunidade a todos os atletas a falar um pouco do esporte, falar um pouco da sua vida como atleta, né, quero dar os parabéns e é isso aí. Ah, obrigado. Isso aí, esse programa é nosso mesmo, é justamente para isso, para falar do que a gente tem de melhor sobre o atleta aqui. Galera, fica registrado aqui esse bate-papo que a gente teve com o Irã, atleta de karatê, que trouxe resultados expressivos para nossa cidade, para nossa região. E vamos dar uma pausazinha, a gente vai continuar daqui a pouco com o pessoal da escolinha de futebol da subestação, do amigo Valmir, essa fera aí que vem ajudando muito esses meninos. E daqui a pouco a gente vai dar uma pausazinha só pra gente ajeitar aqui a mesa e daqui a pouco a gente tá voltando. Vai continuar a live aí, o pessoal vai continuando aí e a gente vai só, enquanto a gente voltar aqui, só vai estar só umas imagens aí. Valeu, galera!